Bom dia a todos. Passando aqui para estar falando de um período difícil pelo qual estou passando, que é o período do luto. E às vezes nesse momento nós questionamos ou entramos na era do porquê. Por que não estava lá? Por que eu não fiz? Por que deixei de fazer? Por que Deus não protegeu? Por que Deus não guardou? Por que Deus não ouviu as minhas orações para guardá-los? Então é um período doloroso. O luto é um período doloroso. É um processo doloroso. Doloroso pelo fato de sermos feitos eternos. Fomos feitos para morrer. Nós somos feitos eternos. Eclesiastes 3:11 diz que também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Nós fomos feitos para sermos eternos. Fomos feitos para morrer. Por isso nós não conformamos com a morte. Seja ela na nossa infância, juventude ou até na velhice. Seja ela pela doença ou outra forma qualquer que venha ocasioná-la. O fato é que nós não conformamos com a morte. Não conformamos porque nós somos feitos para ser eterno. O próprio Deus diz que não tem prazer na morte de ninguém. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. A morte ela surgiu por causa do pecado. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. Que é o desprendimento da alma e do espírito, que deixa o corpo para que retorne o pó. Quanto à morte espiritual, que é o afastamento do homem com Deus, ambas causadas pelo pecado e não pela vontade de Deus. O que causa a morte é o pecado. Romanos 5:12 diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a causa principal da morte é o pecado. O fato é que a morte ela vem para todos, porque todos pecaram. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos estamos ordenados a morrer. Hebreus 9:27 diz que estamos todos ordenados a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Diante do exposto, a morte não é o fim, mas a transição da vida humana para uma vida eterna, ou de um tempo limitado para um tempo eterno.
Em outros termos, nós não morremos. Nós apenas partimos para a eternidade. Apenas partimos para a eternidade. E aí vem a questão. Onde passaremos a eternidade? Porque essa é uma escolha que cabe a mim e a você fazer. Nós é que escolhemos onde passaremos a eternidade. Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Escolha nossa. Onde passaremos a eternidade? Lembra de Hebreus 9:27? E ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Em outras palavras, não teremos outra oportunidade de escolha, não teremos outra oportunidade de arrependimento pós-morte. A escolha é feita enquanto temos vida. Está ordenado o homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Seremos julgados. Julgados por quê? Julgados pelo que nós fizemos por meio do corpo, ou seja, julgado pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Romanos 14:12 diz que de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso a necessidade de uma escolha por Deus. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda ou a qualquer outra coisa que o desabone, a melhor forma é optar por Jesus Cristo, a fonte da vida eterna. É optar por Cristo. Porque Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Terá a vida eterna. Tiro esse momento para trazer para vocês esta reflexão. Diante da morte nós choramos e não é pecado chorarmos. Desiludimos, desanimamos, ficamos oprimidos. Mas Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deixarei descanso para as vossas almas. No momento de dor, no momento de perda, no momento de desilusão, no momento que queremos deixar tudo de lado, esquecer a todos ou partir para cima de todos. Nesse momento que o fardo se torna pesado, nesse momento que o fardo se torna insuportável. E é nesse momento que nós precisamos entregar o jugo para Jesus, deixar com Jesus, para
para que Jesus ele possa confortar os nossos corações, para que Jesus possa nos direcionar ao bom caminho, para que nós possamos não deixar que as emoções tire a essência da nossa eternidade ou tire o propósito de Deus de nos moldar segundo a sua vontade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te trazer conforto nesse momento difícil, nesse momento de dor que talvez você esteja passando assim como eu estou. Lembre-se que Jesus é a única solução. Jesus, ele não é uma opção. Jesus é a única solução. Deus te abençoe. Que Ele possa te conduzir por bons termos nessa jornada que você está passando rumo à eternidade. Fique com Deus. Em nome de Jesus.